Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Murilo, da cadeira de Linguagens e Códigos aqui do cursinho da Poli. E eu tô aqui para conversar com vocês hoje num vídeo relativamente longo, vou tentar não me estender muito, para conversar sobre a prova que rolou agora na parte da tarde, a prova de língua portuguesa da FUVEST, na segunda fase. Vocês sabem, né, que o primeiro dia da prova de segunda fase é sobre língua portuguesa. Vocês vão ter um vídeo à parte em que a professora Eva vai discutir com vocês questões pertinentes à redação, tá? Ela vai comentar ali o tema proposto, escolhido pela FUVEST, e eu tô aqui para conversar sobre a parte de português das questões de língua portuguesa da prova. Bem, vale a pena falar que a prova seguiu o padrão de todos os últimos anos aí da prova da FUVEST, que é apresentar 10 questões, em que cada uma dessas questões tem uma pergunta A e uma pergunta B, e as 6 primeiras são perguntas focadas em língua portuguesa na parte de gramática e interpretação, e as 4 últimas questões são focadas em literatura e centradas nos livros de leitura obrigatória. E aí, Murilo, o que você não pode nos falar a respeito da totalidade da prova? Eu estou com ela aberta aqui na minha frente, né? Que depois eu vou comentar com vocês rapidamente, questão por questão. Mas sobre a totalidade da prova, dá para dizer que ela foi uma prova equilibrada. Embora essa palavra equilibrada seja uma palavra meio clichê em resolução de cursinho, eu acho que eu consigo justificar para vocês o porquê que dá para dizer que essa prova foi equilibrada. Bem, as questões que compõem o primeiro grupo, que eu chamo de primeiro grupo, essas seis primeiras questões de gramática e interpretação, esse primeiro grupo de questões foi bastante variado, né, e um pouco mais fácil do que o grupo de literatura. Né? Ou seja, essas 6 primeiras questões estavam ali entre níveis fácil e médio, né, de resolução, né, aliás, de dificuldade, né, uma dificuldade que transitava em fácil e médio, dependendo da questão. Não houve uma organização ali sistemática, mas você percebia que as questões estavam entre o nível fácil e médio para resolução. E foram temas muito amplos e muito variados. Nós tivemos desde questões de gramática mais técnica, como por exemplo, formação de palavras, e curiosamente, o tema que apareceu de formação de palavras na segunda fase foi exatamente o mesmo tema cobrado na primeira fase. Na primeira fase, a FUVEST cobrou cruzamento vocabular, que é um modelo de formação por composição em aglutinação. E na segunda fase apareceu o mesmo tipo de formação. Algo muito curioso e muito pouco comum na FUVEST, ou seja, a FUVEST é sempre inusitada. Mas tivemos, além de gramática técnica, questões de vocabulário via reescrita, em que você tinha que trocar palavras e adaptar palavras num processo de reescrita para que você tivesse um outro tipo de adequação de sentido, aliás, de preservação de sentido, mas com outra adequação, né? Uma questão de vocabulário. Nós tivemos questão de variação linguística em alguma medida, questões que envolviam verificação de sentido de sufixo, questões de gênero textual, ou seja, uma prova muito ampla e que não se repetiu em relação a anos anteriores. Né? Que é um padrão da FUVEST, né? Sempre provas muito diversificadas ano após ano, o que dificulta um pouco a gente mensurar o que pode cair e o que não pode. Embora seja possível verificar que o padrão da prova de qualidade continua o mesmo, altíssimo. Né? Sobre as questões de literatura, elas acho que vêm como um contraponto de equilíbrio de dificuldade em relação ao primeiro grupo. As questões de literatura foram mais duras, mais difíceis, envolvendo desde controle de leitura, né, ou seja, questões que simplesmente exigiam que o aluno tivesse lido o livro e reconhecesse determinados episódios ou circunstâncias de determinadas obras, como até questões de maior aprofundamento, que exigiam do candidato um entendimento sociológico, filosófico, antropológico a respeito da obra. Então foi uma prova bastante dura, esse pequeno trecho ali de literatura que envolviam 4 questões. Vale a pena ressaltar também, né, que aquela velha pergunta que os alunos fazem e que nós respondemos muito precisamente, adequadamente nas revisões do cursinho da Poli é: Murilo, um livro que apareceu na primeira fase não aparece na segunda? E o que nós dissemos? Gente, a FUVEST é imprevisível. Ela pode naturalmente cobrar um livro na primeira fase e voltar a cobrar esse livro na segunda, e foi o que aconteceu, né, gente? Os 4 livros que apareceram na segunda fase, 3 já tinham aparecido na primeira. Quincas Borba apareceu em questão de primeira fase.
Nós tivemos questão de Claro Enigma, que está dando adeus à lista e apareceu na primeira e na segunda fase. E Nove Noites, que é um livro novidade na lista e que apareceu na primeira e na segunda fase. A única coisa que foi novidade aí, que não havia aparecido ainda na primeira fase, foi a novela Campo Geral, que não havia aparecido ainda na primeira fase. E apareceu agora na segunda fase. Livros que alguns esperavam, por exemplo, como Mayombe, porque está se despedindo da lista, né? Mayombe deu tchau na primeira fase, foi a última questão que foi cobrada. Então, gente, é isso. A FUVEST é uma prova bastante imprevisível e ela segue suas próprias regras, né? Sobre um comentário mais detido sobre as questões, vou passar rapidamente por elas, comentando ali os encaminhamentos de resposta. O que nós falamos para os alunos em sala de aula mantém-se, né, gente? Respostas sucintas, respostas curtas, sem grandes dramas em torno da questão, né? Basta você responder objetivamente. Nós tivemos uma questão, na primeira questão, que partia de uma comparação entre um texto que falava sobre as estratégias de propaganda, digamos assim, capciosas, das estratégias de propaganda de automóveis, né, que comparavam com o quadrinho do Calvin, em que o Calvin também ia utilizar ali, poderia, né, utilizar estratégias semelhantes às estratégias usadas em campanhas de automóvel para tentar convencer o Papai Noel de que ele era um bom menino, ou seja, omitir informações, né? Nós tivemos perguntas aqui que foram bem interpretativas, né, em que a FUVEST pedia para você comparar o título do texto com as instâncias semânticas do quadrinho e depois ele pedia para você verificar se a estratégia de marketing da propaganda se assemelhava, né? Aliás, contribuía para o efeito de humor da tirinha. Sim, porque basicamente o efeito de humor da tirinha está em o Calvin avisar que ele usa uma estratégia muito comum, né, em anúncios de automóveis, que é omitir certas informações ou deixar certas informações em notas de rodapé, que a pessoa não veria, né? Se vocês repararem, no quadrinho, o Calvin escreve pro Papai Noel, eu fui um bom menino, e bota um asterisco. E geralmente nesse asterisco ele te leva para letras miúdas que revelam certas verdades capciosas a respeito do anúncio, né? O texto 2, né? Espero que eu não tenha feito barulho aqui, que meu celular fez um barulhinho. O texto 2 foi justamente sobre um texto bastante triste, né? Sobre uma situação bem recente que acontece na cidade, né, do vilarejo rural de Bento Rodrigues, ali em Mariana, né? Que foi recentemente vítima daquela situação do estouro da barragem, né, da Samarco, e é um texto que ali a FUVEST vai cobrar uma questão de formação de palavras, né, ela vai querer que você indique o processo de formação da palavra marilama, né, que é um processo ali de aglutinação, composição por aglutinação, em que você junta um trecho de uma palavra que vai ser, digamos, parcialmente mutilada foneticamente, né, que é Mariana, que perde o finalzinho dela, e se acopla a uma palavra inteira ali, né, lama, né? Então, um processo de composição por aglutinação, que também está ligado aos processos de composição de cruzamento vocabular, né? E também uma outra pergunta em que a FUVEST pede só para você recortar do texto uma informação que indica ali o constrangimento das crianças, ou seja, uma questão de nível médio, uma questão de nível fácil, né? Já a questão de número 3 foi uma questão bem interessante, né? Desculpa até o trocadilho inevitável, né? Porque foi baseado em cima de uma capa de revista da Super Interessante e de um texto que falava se o cigarro, aliás, se o smartphone era o novo cigarro, e discutia a questão do vício contemporâneo das pessoas em smartphones, né? Ou seja, uma prova muito instrutiva, né? As perguntas que foram feitas, né, foram para que você comparasse imagem com informações de texto, algo muito comum na FUVEST, né? Ano após ano sempre tem uma questãozinha para você comparar dinâmicas de texto verbal com não verbal, né? Isso é até uma coisa recorrente na FUVEST. E depois, né, para que você interpretasse mais um dado do texto, explicando por que o smartphone seria viciante de maneira similar a um jogo de caça-níqueis e não similar a um cigarro, né? Porque justamente um cigarro você pode talvez superar o vício do cigarro e você percebe uma superação desse vício, né, na linha histórica que o texto constrói, né? O texto constrói uma linha histórica que avisa que as pessoas fumavam muito mais antes e fumam muito menos hoje. Ou seja, as pessoas escaparam do vício. Ao contrário dos jogos de caça-níqueis, que são mais imediatos, sem contar que existe uma associação da imagem, né? O caça-níquel tem sempre aquela coisinha rodando, né, para demarcar ali que você pode ou não ganhar um prêmio, rodando igual o deslize da tela de celular, né? Então a FUVEST fez essa comparação interessantíssima. A questão 4, ela se baseou num artigo de divulgação científica, coisa que já tinha aparecido
outras e outras vezes, mas em anos muito esparsos, né? Se não me engano, em 2016, a FUVEST já tinha pedido para se avaliar textos de divulgação científica. E basicamente, gente, é um tipo de questão que você tem que avaliar o caráter de um gênero textual. O gênero artigo de divulgação científica, que em geral é diferente do texto científico técnico, que é aquele mais acadêmico. O divulgação científica, justamente por ser divulgação, ele é um texto que tem uma certa facilitação na sua composição para que o leitor consiga apreendê-lo mais rapidamente. Esse é o grande detalhe. Inclusive, a gente fala muito disso em sala de aula. Nós temos, né, no nosso material, discussão sobre textos técnicos e científicos. E basicamente a FUVEST queria que a gente localizasse características linguísticas, né, que demarcassem que esse texto apresentado é um texto de divulgação científica. Bem, foi possível perceber que ali existem muitos diminutivos, né, letrinha, tijolinho, né, esses diminutivos deixam o texto menos formal, sem contar também que existem muitas marcas adverbiais que são marcas adverbiais usadas no coloquial, como por exemplo de tabela, grosso modo. São marcas que serviriam para serem apresentadas para a FUVEST. E depois a FUVEST perguntou qual o sentido do diminutivo em letrinha e tijolinho, né? Dá para perceber ali que são dois sentidos, né? Porque ela fala sentidos, então são mais de um. Existe sim uma ideia de que a própria composição textual, ela está discutindo dados de análise genética que podem definir se uma pessoa vai ser destra ou canhota. Então, esses dados genéticos são diminutos, são minúsculos, né? E compõem o nosso corpo. Então, esses sufixos diminutivos indicam, sim, diminuição, coisas diminutas, mas também são usados para fundamentar uma pessoalização no texto. Murilo, o que é pessoalização? Bem, um texto impessoal é um texto mais formal, mais técnico, em que a pessoa não se coloca nele. Um texto mais acadêmico. Já quando você usa esses diminutivos, você cria uma marca mais pessoalizada no texto, em que a pessoa está ali se colocando, né? O que ela chama letrinha, é um tijolinho, né? Você marca a pessoalização e fundamenta a informalidade do texto. Isso é bastante importante falar, né? Na questão de número 5, né? Foi uma questão bastante interessante em que a FUVEST, né, cobrou ali, né, os significados das palavras, da palavra é fogo, né? E dentro ali de uma publicação no Instagram, né? Esse é fogo, ele tem um sentido bem ambíguo, né? Pode ser fogo, né? Complicado, que está havendo queimadas no Brasil. É meio difícil perceber se de repente ele pode também estar sendo colocado no sentido positivo, né? No sentido de vai ser quente essa live que vai rolar aqui hoje. Eu acho que está mais para o sentido negativo e também para o sentido de que vai ser discutida as queimadas que estão acontecendo no Brasil com muita frequência. E já no texto 2 do Vladimir Safatli, né? Falava sobre os sentidos da construção textual, né? Governar é produzir incêndios, ou seja, governar é produzir incêndios, incendiar, mas produzir problemas também, né? Essa aqui foi uma questão que, além de interpretação, cobrou vocabulário. Queria que vocês soubessem substituir a palavra pretensamente e ditas por outras palavras ali semelhantes. Daria para fazer várias coisas. Eu aqui estava resolvendo a questão, eu pensei aqui em construções como supostamente, hipoteticamente, aparentemente, para o lugar de pretensamente, e declaradas, reconhecidas, consideradas para o lugar de ditas. Tem muitas opções, tá? Não é das questões mais difíceis, né? A questão de número 6 foi uma questão em que ficou num campo ali interpretativo, em que era comentada a situação atual relacionada à pandemia, de que muitas pessoas estavam sendo obrigadas a transmitir aulas integralmente via EAD. E um professor ali vai problematizar que nem todo mundo tinha o acesso adequado para assistir essas aulas, porque ficava caindo a todo momento e fugia do clichê da tela com livros no fundo, ou seja, nem todo mundo tem poderio econômico para ter uma internet boa, e uma internet boa causa problemas, né? Porque geralmente quem tem internet boa faz até o clichê de ficar numa salinha bonita. Eu tentei fugir desse clichê hoje, ó, tô aqui numa sala com os violão aqui, mas sem livro no fundo. Vale a pena falar que a primeira questão era nesse sentido, né, de perceber que deficiências econômicas impedem que as pessoas tenham uma internet de alta qualidade. Depois, né, vem ali uma questão
que pedia para você verificar o significado de por exemplo, né, gente? Por exemplo, é uma instância que a gente chama de inciso explicativo em língua portuguesa, que é um instrumento usado para fazer uma demarcação particular dentro de uma situação maior. Quando você fala por exemplo, você vai especificar uma explicação de alguma coisa dentro de um assunto mais amplo, né? E sobre as questões, gente, as questões de literatura, né? Sobre Quincas Borba, uma questão bem difícil, né? Que pedia para você explicar ali a partir de um trecho bastante complexo em que o Camacho, né? Aquele personagem que está sempre ali associado ao Rubião para pegar um dinheirinho dele para investimentos em jornal e em jornal de discussão política, ele vai apresentar um artigo que critica grupos políticos e a FUVEST queria que você respondesse ali, né? Qual é o artifício retórico do Camacho ao apresentar esse artigo político em que ele relativiza determinados comportamentos de sujeitos que estão presos a partidos? Basicamente, a gente dava a perceber que o Camacho, ao relativizar que sempre existe num partido pessoas boas e ruins, pessoas que nem ele coloca ali, né, díscolos e psicofantas, né, que a FUVEST explica que são dissidentes e caluniadores, ele explica que existem comportamentos hipócritas, sim, dentro de um partido, ele até justifica isso, mas que ele faz parte de um outro grupo, o grupo dos indivíduos cheios de moral, que querem realmente funcionar como uma oposição que combate sistematicamente as corrupções do partido contrário do partido da situação, né? Também ali, né, a FUVEST quer que você faça uma associação entre a sentença Ai dos Vencidos com a sentença do início do texto do Quincas Borba. Gente, se você não lê o livro, você não responde essa questão. Você tem que saber que o início do livro de Quincas Borba fala do Ao Vencedor das Batatas, que é aquele lema do humanitismo, que é um lema que é usado pelo Quincas Borba em sua filosofia para justificar atrocidades cometidas por pessoas que são detentoras de poder econômico em cima de pessoas que têm menos poder. Gente, quem tem mais poder econômico tem mais poder de força e pode cometer atrocidades sobre grupos desfavorecidos. Então, a ideia do ao vencedor das batatas é justificar que grupos com mais poder econômico podem subir em cima, atropelar, destruir grupos desfavorecidos. E essa sentença aqui, né, ela se contraria, né, ao ai dos vencidos, porque ela mostra uma certa pena das pessoas desfavorecidas, né? Então, enquanto a frase do Quincas Borba ao vencedor das batatas joga os vencidos lá embaixo e deixa que eles morram, essa aqui, ai dos vencidos, que dó dos vencidos, né? Uma questão difícil, não fácil, né? Mas ela justamente entra num contraponto. A questão do Claro Enigma, que foi a questão de número 8, bem difícil também, né? A FUVEST queria que você captasse ali imagens do poema, né? Era um poema que falava ali sobre distinção de opinião de certos grupos, né? E o Drummond depois vai discutir essa distinção de opinião em Minas a partir de um pequeno trecho de um artigo, aliás de uma pequena crônica, né, que ele escreve ali embaixo. E a FUVEST queria que você primeiro associasse a imagem pão de nuvens a tudo no coração é ceia. Acredito que seja a ideia de que um pão de nuvens, bem, se o pão é de nuvens, mas ainda assim a gente se alimenta dele, né? Ou seja, se nós nos alimentamos de coisas que não são alimento físico, mas nos alimentamos de discussão e de debates, tudo no coração, no nosso íntimo, também pode ser ceia, né? Tudo pode ser comestível, até o pão de nuvens, né? O pão de nuvens viria como uma imagem, né, da ideia de algo que não é físico, mas que é uma discussão que nos alimenta. Enquanto, né, o tudo no coração é ceia, que tudo pode ser no íntimo alimentável. E depois, né, ele pede para você comparar ali as distinções dos grupos ali nos dois textos. Bem, no poema, gente, existe uma distinção, ou seja, os grupos não estão concordando ali, né? Porque o primeiro verso é: vieram nos dizer que não havia jantar. E o outro grupo responde contrariamente: não tem jantar, mas nós temos outras fomes. E já na crônica, o Drummond fala que as pessoas ali estão sempre tentando entrar em acordo, mesmo que tenham distinções ideológicas uma em relação à outra, né? Para fechar aqui, né, nós temos as questões 9 e 10. A questão 9, uma questão em cima do livro, aliás, da novela Campo Geral, do Guimarães Rosa, em que a FUVEST faz uma pergunta de figuras de linguagem, o quiasmo, né? O quiasmo, que é aquela figura de antíteses que são cruzadas num poema ou cruzadas num texto.
Bem, é bem fácil achar antítese, né? Porque é dito morto ainda no dito vivo ou do dito vivo no dito morto, em que as antíteses se cruzam no interior do texto, ali sequencialmente. Se você fizesse 2 versos, dito morto no dito vivo e dito vivo no dito morto, você teria um cruzamento de informações, o seu quiasmo. E também uma pergunta sobre o que teria despertado a inquietação de Miguelin em relação à ausência do irmão Dito, né? Bem, basicamente várias coisas, né? Existe a ideia ali de que o Dito, quando morre, ele é uma figura que, dentro da obra, ele é a única figura que compreende adequadamente o Miguelin, né? Compreende a sua intimidade, quase como se fosse um duplo do Miguelin, né? O Miguelin, enquanto o Dito ele é mais prático, né? O Miguelin é mais poético e eles se complementam e o Dito era capaz de compreender e dar suporte para esse irmão, né? E por fim, para não me alongar mais, que eu já me alonguei o suficiente, a questão de 9 noites, né, gente? 9 noites, um textinho bem curtinho e que a FUVEST queria que você identificasse, né, o narrador desse excerto, né? Bem, em 9 noites você tem 2 narradores, o jornalista romancista sem nome, né? E o Manuel Perna. No caso aqui nós temos o nosso jornalista romancista sem nome. E qual que é o contexto histórico, gente? Ele fala que ele está ali em 19 de fevereiro de 2002, vendo toda a dificuldade que é circular em território americano. Justamente por quê? Porque um ano antes nós tivemos o 11 de setembro, né, de 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Então o contexto é justamente o contexto do recente atentado às Torres Gêmeas que havia acontecido no ano anterior. E por fim, né, a frase, né, a ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos, diz respeito ao encontro com uma nova personagem, gente. Sem ler o romance, não rola responder essa questão. Basicamente, vocês lembram que a ideia de ficção que começou ali, ele vai para os Estados Unidos para tentar encontrar o suposto filho do Buell Quine, né? Que nós até ficamos sabendo que poderia ser o filho do Buell Quine, mas que, né, a revelação a respeito do mistério do possível suicídio, aliás, dos porquês que teriam levado o Buell Quine ao suicídio não ficam esclarecidas, né? Então, que personagem é essa e qual revelação está diretamente relacionada, né? Basicamente que ele seria um possível filho do Buell Quine dentro de uma relação que talvez fosse de um triângulo amoroso, né? Porque a gente sabe, né, que o Buell Quine estaria envolvido ou com um rapaz ou com uma moça que teriam ficado nos Estados Unidos e que teriam relação frequente com ele, né? Questões difíceis, né? Bem, gente, eu vou encerrar meu comentário por aqui. Basicamente, vocês viram que eu tentei responder as questões seguindo palavras base, né? Para tentar encaminhar uma resposta mais prática. Fiquem atentos, né, na prova do dia seguinte, né? Essa prova hoje aqui ela é uma prova que sim é definitiva, mas não é a única prova que vocês vão fazer, né? E eu acredito que a palavra equilibrada seja a melhor definição para essa prova, né? Foi uma prova, então, que seguiu o padrão dos anos anteriores, até com questões mais simples na parte de gramática e interpretação e mais duras em literatura. Bem, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!